Vamos aqui a mais uma aula de proteção e combate contra princípio de incêndio. Vamos voltar a interagir aqui dentro das nossas videoaulas. Se dúvidas vier a surgir, interaja comigo no chat. Essa videoaula, assim como as outras, fica à sua disposição para assistir quantas vezes achar necessário. E logo abaixo tem o nosso material de leitura. Vamos conhecer aqui agora dentro dessa aula principais pontos também em relação a combates. Pontos de temperatura. A combustão acontece quando o calor transforma os combustíveis, possibilitando a combinação deles com o congruente. Essa transformação acontece de forma diferente para cada combustível e sempre na medida em que ele vai sendo aquecido. Ou seja, para cada tipo de combustível eu tenho ali uma combustão diferente. Vamos conhecer elas aqui. Pontos de temperatura. Para que se possa entender como ocorre essa transformação, 3 pontos distintos são destacados de acordo com suas diferenças em relação à manutenção e autonomia das chamas que são produzidas. Vamos ver aqui, veja na tabela abaixo e entenda na sequência as informações que ela traz. Temos aqui na primeira coluna da tabela os combustíveis. Eles aqui, por exemplo, gasolina, álcool, diesel e óleo lubrificante em geral. E temos aqui 2 pontos para fazermos observações sobre o ponto de fulgor e o ponto de ignição. Nós vamos ver aqui que o ponto de fulgor da gasolina é a menos 42,8 graus Celsius. Já o ponto de ignição da gasolina é a 257,2 graus Celsius. O álcool a 12,8 graus Celsius é o seu ponto de fulgor. Já o seu ponto de ignição a 371. O diesel a 65 graus é o seu ponto de fulgor e a 400 graus o seu ponto de ignição. Os óleos lubrificantes, o seu ponto de fulgor é a 168,3 graus Celsius e o seu ponto de ignição a 417,2 graus Celsius. Mas Lucas, eu não sei muito bem e não lembro lá do princípio do ensino médio o que é o ponto de fulgor e o ponto de ignição. Espera lá, vamos ver aqui, ó. É a temperatura, o ponto de fulgor, é a temperatura mínima em que o combustível desprende-se vapores em quantidade suficiente para que na presença de uma fonte externa de calor se inflame. No entanto, nessa temperatura, a chama não se manterá uma vez que for retirada a fonte de calor. E o ponto de combustão é a temperatura em que um combustível desprende vapores em quantidades suficientes para que na presença de uma fonte externa de calor se inflame e mantenha-se inflamando, mesmo na retirada da fonte externa de calor. E o ponto de ignição é a temperatura em que o combustível se desprende vapores em quantidade suficiente para que, em contato com os congruentes, se inflame e mantenham-se inflamados, independentemente da existência de uma fonte externa de calor. Bom, vimos aqui então os 3 principais pontos para compreendermos aquela tabela. Vamos ver aqui agora fases do incêndio. Primeira fase, fase inicial. Didaticamente, o incêndio foi dividido em 3 estágios desenvolvidos. Vamos ver eles aqui. Primeiro, a fase inicial. É a fase em que a grande parte do calor está sendo consumido no aquecimento dos combustíveis. A temperatura do ambiente, nesse estágio, está ainda um pouco acima do normal. O calor está sendo gerado e evoluirá com aumentos das chamas. Características e suas particularidades. Primeira, ampla oferta de oxigênio no ar. Temperatura ambiente por volta de 38 graus Celsius. Ou seja, nessa fase inicial, nós já começamos a ver que o oxigênio começa a cair e automaticamente as fontes de calor começam a se elevar. Produção de gases inflamáveis, que é o que fatalmente ali na próxima fase, que é o exemplo da queima livre, ele já começa a ganhar maior proporções. E fogo produzindo vapor de água, H2O, dióxido de carbono, que é o CO2, monóxido de carbono, que é o CO, e outros gases. Ou seja, nessa fase inicial, nessa principal fase, onde eu possa estar utilizando os agentes extintores, nós vamos conhecer aqui ainda dentro do nosso treinamento, os extintores, que suas características, suas classes. Dentro dessa fase inicial, eu já tenho uma variação normal do ambiente. O oxigênio começa a diminuir, a temperatura ambiente começa a se elevar
e ali eu já começo a ter a produção de gases inflamáveis. Fases do incêndio. Queima livre. É a fase em que o ar, em virtude do suprimento do oxigênio, é conduzido para dentro do ambiente pelo efeito de pressão negativa, provocada pela convecção, ou seja, o ar quente é expulso do ambiente para que ocupe lugares mais altos. Lembra que nós vimos lá na fase da convecção? A fumaça tem densidade diferente, ou seja, ela tende a subir, enquanto o ar frio é puxado para dentro, passando pelas aberturas dos pontos mais baixos do ambiente, ou seja, o ar mais puro ele vem se adentrando no fogo, ou seja, o oxigênio, e com isso o fogo começa a ter propagações maiores. Dentro da queima livre ainda, os bombeiros envolvidos no combate a incêndio devem se manter abaixados e utilizar equipamentos de proteção respiratórias, já que, além da temperatura ser menor nos locais mais baixos, a inalação de gases aquecidos pode ocasionar queimaduras nas vias aéreas e demais consequências desses danos. Lucas, o que significa esse ponto? Nós vimos lá, quando estávamos conhecendo na aula anterior sobre convecção, que a fumaça tem uma densidade diferente. O correto, então, para as equipes dos bombeiros, as pessoas que estão agindo nesse combate ao princípio incêndio, sempre utilizar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e sempre fazer esse acesso de forma agachada. Conforme nós vimos lá, naquele ponto, eu tenho um oxigênio mais puro, tenho um ambiente mais puro para eu estar respirando. Vamos ver aqui nessa queima livre, nessa fase do incêndio, algumas de suas características e particularidades. Gases aquecidos se espalham, preenchendo o ambiente de cima para baixo. A elevação das temperaturas dos locais mais altos, pela concentração de gases quentes, pode provocar a ignição de combustíveis lá situados. Temperaturas nos locais mais altos pode exercer aos 700 graus Celsius. Ou seja, nessa fase aqui, que já saímos da fase inicial, da queima livre, que muitas vezes o tempo de uma fase para outra se dá ali em torno de 1 ou 2 minutos. Nós já vimos aqui que manter nesse ambiente, sem EPIs, sem equipamentos de proteção individual, por no máximo 30 segundos, 1 minuto, fatalmente poderemos vir à morte. Ou seja, sempre para adentrar esses ambientes, devemos fazer com as técnicas e os EPIs adequados para aquele ambiente. Nós estamos vendo aqui dentro do nosso treinamento de segurança do trabalho, um ponto importante também, que é sempre a gente trabalhar na prevenção, mas outro ponto importante é sempre relacionarmos que eu só presto um socorro desde que eu esteja seguro para prestar aquele socorro. Se eu chegar num ambiente sem ter treinamento específico, sem ter os EPIs específicos para aquele momento, e eu me sentir inseguro de adentrar, em hipótese alguma eu vou adentrar, pois ali já pode ter um problema. E se você entrar despreparado e, acima de tudo, sem os equipamentos de proteção, fatalmente vamos ter 2 problemas ali. Fases do incêndio. Vamos ver agora aqui a queima lenta ainda. O consumo das fases anteriores torna o combuente insuficiente para manter a combustão plena. Então, caso não haja suprimento suficiente de ar ou de aberturas para que ele entre, as chamas podem deixar de existir. Com a concentração de oxigênio entre 0 e 8%, o fogo é reduzido às brasas. Características e particularidades. Ambiente ocupado por uma fumaça densa. Devido ao aumento da pressão interna, o gás sai por todas as aberturas em formas de lufadas. Calor intenso, que faz com que os combustíveis liberem vapores aos combustíveis. Neste momento, exige-se bastante atenção e reconhecimento dos bombeiros, dando que uma abertura feita de maneira errada pode levar a um suprimento, ou seja, a um problema, a entrar o oxigênio e uma retomada das chamas de forma explosiva. O que significa isso? Sempre que você evacuar uma área, o que significa evacuar, Lucas? Que nós vamos ver ainda dentro do nosso treinamento. Sempre que você se retirar, deixar aquele ambiente, obrigatoriamente feche todas as portas, todas as janelas, todos os meios de acesso que o oxigênio pode estar entrando com maior proporção. E o que nos coloca aqui para pensar nesse ponto aqui? Acontece o seguinte, muitas vezes o fogo ele pode ali estar sendo combativo, ele já está nessa fase de queima lenta, mas ao adentrar pessoas, ou abrir janelas, ou liberar meios de acesso para o oxigênio, para o congruente, automaticamente vai se ativar o fogo.
pois ali o que estava faltando, que o fogo estava perdendo força, era o oxigênio, e com isso ter sua propagação novamente. Método de extinção do fogo. Levando-se em conta o tetaedro do fogo e seus componentes, os métodos de extinção de incêndio baseiam-se nas eliminações de um ou mais elementos que compõem o fogo. Didaticamente, se um dos lados do tetaedro for quebrado, eis que a combustão será extinta. Vamos parar e raciocinar aqui. De novo, estamos vendo isso pela terceira ou quarta vez dentro do nosso treinamento. Para eu ter o fogo, eu preciso ter combustível, congruente, fonte de calor e tudo formando uma reação química em cadeia. Mas e para eu extinguir o fogo? Quais que são os métodos de extinção? Primeiro método, através do resfriamento. Através do resfriamento, quem que eu vou estar quebrando lá do tetaedro? A fonte de calor. Lucas, e como que deve ser feito esse resfriamento? Através da água. Lembrando que em materiais e combustíveis líquidos, em hipótese alguma eu posso jogar água aonde eu tenho seu ponto de combustão, ou seja, aonde eu tenho suas chamas. Só devo fazer isso pelo método de resfriamento, nas partes externas, para eu vir resfriando, tirando a fonte de calor, não deixando que a fonte de calor se propague. E aí sim eu conseguir combater o princípio ou o incêndio que já se tomou força. Um dos métodos, então, que eu tenho para a extinção do fogo é através do resfriamento. O outro método que eu tenho, através de abafamento. Essa técnica de abafamento, vamos conhecer bastante ainda dentro do nosso treinamento. Mas já cito aqui para vocês os exemplos dos extintores de pó. Um exemplo, os extintores de pó. Eles podem ser utilizados para combater princípios de incêndio e agem em relação a abafamento, ou seja, quem que ele vai estar quebrando lá do tetaedro do fogo? Vai estar quebrando e vai estar retirando o congruente, aquilo que ativa o fogo, o oxigênio. Um outro exemplo bem típico para a gente parar, pensar e raciocinar, com toda certeza você já viu em algum ambiente, a pessoa vê assim, está pegando fogo, joga areia, joga terra ali em cima. E muitas vezes, sendo feito corretamente, ela vem e apaga. Por quê? Ela tem a finalidade, a particularidade de abafar aquele ambiente e com isso retirar o oxigênio. Uma outra maneira também de eu quebrar essa reação em cadeia, um método de eu extinguir o fogo, é a retirada do material. E com isso eu vou estar retirando lá o combustível. Ou seja, se eu tenho combustível, como que eu vou estar quebrando essa ação? Retirando o material. Se eu tenho congruente, como que eu vou estar quebrando essa ação? Abafando. Se eu tenho fonte de calor, como que eu vou estar combatendo o incêndio? Resfriando. Ou seja, nós já vimos ali que para eu ter o fogo eu preciso desses três elementos e eles formando uma reação em cadeia. Resfriamento. O resfriamento é aplicando os agentes extintores, normalmente de água, de forma de jatos, que ele absorva mais calor do que o incêndio é capaz de produzir. E é, sem dúvida, o método mais utilizado de combate a incêndios. Um exemplo bem típico, conforme já mencionei, os caminhões de equipe de brigadas, de bombeiro, transportam águas. São feitos e destinados para isso. Sem dúvida, o método mais utilizado de combate a incêndios, dado que o principal agente extintor é a água. O método consiste em reduzir a temperatura do combustível, que está em queima. Então, reduzindo o calor, diminui-se as liberações dos gases inflamáveis e com isso eu possa vir a combater o incêndio ou o princípio dele. E através do abafamento. O abafamento constitui-se na interrupção do fornecimento do congruente, da reação. Podem ser utilizados inúmeros agentes extintores para este fim, como por exemplo, areia, terra, cobertores, vapor de água, espumas, pós, gases especiais, entre outros. Não havendo congruente, não haverá combustão. No entanto, existe uma exceção a esta regra. Elementos que tenham oxigênio em sua composição e que o liberem durante a queima, ou seja, que independe de congruente externo, como é o caso dos peróxidos de orgânicos e dos fósforos brancos. Ou seja, deve-se tomar muito cuidado com os ambientes que, de certa forma ali, podem ser utilizados como adubo, como esterco e que possa ter oxigênios internos ali. E através do isolamento. Isolamento é a retirada do material combustível, que ainda não queimou, ou mesmo separado do combustível, que ainda queima. Desta forma, sem mais combustível, a combustão se encerrará por falta de que consumir.
Um exemplo que nós colocamos aqui na imagem, que é muito utilizado em áreas externas, é fazer os aceros, fazer os ambientes que impeçam que o fogo venha se propagar. Vou dar um exemplo para vocês em queimadas, um exemplo aplicando para a parte de usinas. Está pegando lá fogo na cana, automaticamente ali a 1, 2, 3 quilômetros distante, eles vêm e começam a fazer esse acero. Tirar a produção, tirar as canas que ali estão plantadas, para com isso conseguir resfriar aquele ambiente e na hora que o fogo chegar ali, não ter mais fontes de calor, não ter mais materiais combustíveis para continuar a propagação dele. Possivelmente, esta é a forma mais simples de combater a incêndios. Pode ser feita com o fechamento de válvula ou interrupção de vazamentos de combustíveis líquidos ou gasosos, com a retirada de materiais combustíveis de ambientes em chamas e com a realização de aceiro, entre outros. Tudo isso, então, que é a quebra da reação em cadeia, introduzindo substâncias que inibem a capacidade reativa do congruente com o combustível. Se interrompe a reação e assim não haverá mais fogo. Isso é possível utilizando-se certa substância, que ao mesmo sofrem ação do calor, reagem sobre as áreas das chamas e interrompem a reação em cadeia, realizando, portanto, uma extinção química das chamas. Ocorrerá pelos fatos de o congruente não conseguir mais reagir com os vapores combustíveis, e vias de regra, só será possível quando ainda existirem chamas. Certos agentes extintores, então, quando lançados sobre o fogo, sofrem ação de calor, reagindo sobre as chamas, interrompendo assim a reação em cadeia, ou seja, a extinção química. Lembra que eu comentei com vocês no início do nosso treinamento que era de suma importância conhecer os 3 itens que formam-se a reação em cadeia para eu ter o fogo. E junto com eles, nós temos os métodos de extinção do fogo. Vamos fazer aqui agora uma revisão? O que nós vimos dentro dessa aula? Quais que são os métodos de extinção do fogo? Resfriamento, abafamento e retirada dos materiais. Com isso, concluímos o que eu preciso para ter o fogo e quais que são as formas para eu estar extinguindo esse princípio ou até mesmo que já venha virar um incêndio. Meu aluno, minha aluna, convido você agora a fazer uma revisão. Se dúvidas vierem a surgir, interaja diretamente comigo no chat. Esse material está à sua disposição para assistir quantas vezes achar necessário. Eu agora estarei aguardando você na próxima aula. Até lá!